Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Casos Reais. Hoje eu vou trazer para vocês dois casos, um caso brasileiro da Priscila Belfort e um caso estrangeiro do Larry Smitang. Os dois casos falam de desaparecimento. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa um like aí no comecinho do vídeo que ajuda muito na divulgação. Também ativa o sininho que é para você receber as notificações dos próximos vídeos. Toda quarta-feira, toda sexta-feira tem vídeo novo. E é muito bom ter você por aqui, então bora pro vídeo. Priscila Belfort. Priscila Belfort era uma jovem de 29 anos que nasceu no dia 5 de dezembro de 1974. Ela teve uma infância muito feliz ao lado do seu irmão, o lutador de MMA mundialmente conhecido, o Vitor Belfort. Ela foi bastante feliz. A mãe da Priscila, a Joãovita, ela tinha apenas 19 anos quando engravidou. Ela teve uma gestação muito tensa porque ela teve rubéola e foi aconselhada a interromper a gravidez. Mas ela não quis, ela continuou com a gestação porque ela disse que havia sonhado com a Priscila e que iria ficar tudo bem. E por fim a Priscila nasceu bem. Apesar de ser bastante ativa na infância, de praticar muitos esportes, a Priscila, aos 16 anos, ela foi diagnosticada com depressão. Ela fez tratamento, ela tomou muitos remédios e aparentemente ela melhorou. Ela seguiu a vida, ela começou a trabalhar, ela fazia faculdade, ela tinha um namorado e estava tudo bem. Mas anos depois, a Priscila começou a apresentar algumas recaídas. A semana que a Priscila desapareceu, a mãe falou que ela estava muito calada, muito na dela, ela não conversava muito, apesar de ser uma pessoa que entre amigos, ela gostava muito de conversar, ela era muito divertida. Mas essa semana especificamente ela estava muito calada. O namorado da Priscila, o Luiz Cláudio, havia convidado ela para conhecer a família dele, mas a Priscila não quis. Ele marcou um outro dia e mesmo assim a Priscila não quis ir. Ela falou para a mãe que queria terminar o namoro, que ela já não estava mais feliz. Então, no dia 9 de janeiro de 2004, era uma sexta-feira. A Priscila não acordou bem, ela estava muito indisposta, ela havia dormido na casa da avó e ligou para a mãe dizendo que não queria ir trabalhar. A mãe foi até lá, levou alguns remédios porque ela disse que estava com cólica e conversou um pouco com ela. A mãe havia passado toda aquela semana com ela, tendo em vista que ela estava muito estranha. Então a mãe conversou com ela e ela então resolveu ir trabalhar. A mãe ofereceu uma carona, disse que ela voltasse de táxi, então ela decidiu ir. Durante o trajeto ela estava muito calada, muito quieta. Então a mãe deixou ela no trabalho e voltou para casa. Quando a mãe já tinha chegado em casa, ela recebeu uma ligação do Luiz Cláudio. Uma coisa que ela achou muito estranha, porque o Luiz Cláudio trabalhava no mesmo prédio que a Priscila, e se ele quisesse falar com ela, ele poderia ir até o setor que ela trabalhava. Mas a mãe da Priscila falou que ele ligou de um orelhão e que estava muito barulho. E ele perguntou por ela se ela tinha ido trabalhar, se ela estava em casa. A mãe da Priscila ficou tensa com essa ligação e acabou ligando para a irmã dela e pediu que ela fosse até lá o prédio onde a Priscila trabalhava para saber se estava tudo bem. A irmã da mãe de Priscila, né, a tia da Priscila, trabalhava ali próximo, então ela foi até o prédio e ela viu a Priscila lá e ligou para a mãe da Priscila, tranquilizando, dizendo que ela estava lá, que estava tudo normal. Então, na hora do almoço, a Priscila acabou indo almoçar sozinha, o que era muito estranho, porque ela sempre almoçava ou com o namorado ou com os amigos de trabalho. E isso foi muito incomum e foi a última vez que a Priscila foi vista com vida. Enfim, quando deu o horário de Priscila chegar em casa, ela não retornou. Então a mãe começou a ficar preocupada, entrou em contato com algumas pessoas e ninguém sabia falar nada da Priscila. O Vitor, ele foi até a delegacia, ele foi registrar o desaparecimento da sua irmã e os amigos se uniram e começaram a procurar a Priscila por lugares onde eles acreditavam que ela poderia estar. Não era comum a Priscila sair sem avisar
ou passar muito tempo sem dar notícia. Por isso a família e os amigos já estavam bastante preocupados. O Vitor, como ele era muito conhecido, ele usou o site dele para expandir a notícia. E logo a mídia também estava comentando sobre isso. Até que essa história foi contada no programa Linha Direta da Rede Globo. Então a família acabou recebendo 2 ligações pedindo o resgate. Mas quando eles pediram a prova de vida, eles não receberam nada. Então acabaram descobrindo que eram apenas trotes. Então, em 2007, uma mulher chamada Elaine se apresentou ao Ministério Público dizendo estar envolvida com a morte da Priscila. Ela disse que fazia parte da quadrilha que havia sequestrado ela devido a uma dívida de drogas de R$ 9.000, que seria do Luiz Cláudio. Mas nada foi comprovado. Ela falou que a Priscila morreu por ter visto o rosto dos sequestradores quando ela estava no cativeiro. Ela disse que a Priscila havia sido estuprada, morta, esquartejada e queimada, e que os restos mortais da Priscila estariam enterrados em um sítio. A polícia foi até o sítio, mas não encontrou nada. Paralelo a isso, um professor havia comprado ali naquela mesma região um crânio humano para decorar sua moto. Ele era um motoqueiro e eles tinham o hábito de decorar com ossos de animais. E quando a esposa dele viu aquele crânio humano, ela ficou desesperada, ela chegou até a pedir o divórcio, então ele descartou aquele crânio. Mas a polícia teve acesso a esse crânio, foi feita uma perícia e não era da Priscila. A polícia também havia encontrado 2 corpos carbonizados no mesmo sítio onde a Elaine indicou que a Priscila estaria, e foram feitas perícias, mas também constataram que não era da Priscila. Algumas pessoas foram presas, que foram delatadas pela Elaine, mas a polícia não tinha prova que ligassem ao desaparecimento da Priscila. E depois a própria Elaine, ela falou que inventou toda aquela história, que eram tudo mentiras. A família ficou sem resposta, a família ficou sem nenhuma pista. Algumas pessoas acreditavam que a Priscila havia tido um surto e acabado esquecendo da família. O namorado da Priscila, ele disse, abre aspas, que ela havia fugido com suas próprias pernas. Ele não acreditava que nada teria acontecido a ela, nada de sequestro, nada parecido, que ela realmente quis ir embora fugindo da família, o que a mãe dela não acredita. No dia seguinte seria o aniversário da mãe da Priscila, que obviamente foi cancelado. O salário do mês que Priscila desapareceu continuou no banco, ela não usou cartões de crédito, nada que poderia ser rastreado. A mãe da Priscila acabou ajudando a fundar uma delegacia chamada DDP, Delegacia de Descobertas de Paradeiros, que ajudou a encontrar cerca de 150 pessoas que haviam desaparecido, mas infelizmente não solucionou o mistério da Priscila. Recentemente, uma mulher muito parecida com a Priscila foi fotografada. A fotografia chegou até a Jovita, mas ela constatou que ali não era a Priscila. Ela já está desaparecida há 17 anos. A família acredita que ainda pode encontrar a Priscila com vida. Hoje ela teria 46 anos. E seu desaparecimento continua sendo um mistério. Larry Smitang. Larry Smitang é um jovem de 28 anos que nasceu no dia 19 de fevereiro de 1986. Ele, juntamente com seus amigos, combinaram uma viagem de férias. E no dia 30 de junho de 2014, eles acabaram chegando na Bulgária e ficaram hospedados em um hotel que era muito frequentado por jovens. Os amigos do Larry comentaram que ele estava tendo um comportamento um pouco estranho. Disseram que ele não estava tomando café da manhã e que ele comia apenas sopas e saladas. E ele não comia as outras refeições que eram oferecidas pelo hotel. No dia 6, eles resolveram ir até um bar assistir um jogo de futebol. Havia muitos torcedores ali, era uma coisa muito tradicional assistir jogos assim. E lá ele acabou se desentendendo com um torcedor rival, mas logo a situação foi contornada. Saindo dali, eles decidiram ir até o McDonald's, mas ao chegarem lá, os amigos do Larry perceberam que ele não estava ali junto deles.
Então eles lancharam e ficaram mais um tempo esperando para ver se o Léo desaparecia. Mas ele não apareceu. Então eles voltaram para o hotel e chegando lá eles também não encontraram o Léo. O Léo só apareceu no dia seguinte às 6 horas da manhã. Ele disse que quando eles estavam indo para o McDonald's, ele havia sido parado por um grupo de rapazes que acabaram batendo nele e ele levou uma pancada muito forte na cabeça e estava com um incômodo no ouvido. Então, como eles iam viajar no dia seguinte, ele resolveu ir até o hospital. E chegando lá, ele foi examinado e descobriu que havia rompido o tímpano. O médico disse que seria necessário fazer uma cirurgia, mas ele disse que não queria fazer a cirurgia ali, que ele queria fazer na Alemanha. Então o médico disse que ele não poderia viajar de avião e passou um antibiótico para ele. Os amigos então disseram que ficariam ali com ele mais alguns dias até que ele se restabelecesse. Mas o Léo disse que não tinha necessidade, que eles poderiam viajar tranquilamente, que ele iria resolver tudo. Então no dia 7 de junho, como estava previsto, os amigos voltaram para a Alemanha e o Léo acabou mudando de hotel, ele ficou em um hotel mais barato. Então ele entrou em contato com a mãe, ele estava bastante esquisito, ele pediu para que ela cancelasse todos os seus cartões e disse que estava sendo perseguido por 4 homens, que ele estava com muito medo e que precisava se esconder. Então, na segunda ligação que ele fez para a mãe, ela já bastante preocupada, disse que havia comprado a passagem de avião para que ele voltasse para a Alemanha no dia seguinte. Então, no dia seguinte, ele pegou um táxi, ele estava indo para o aeroporto. O motorista falou que ele estava muito estranho, muito agitado e que suas pupilas estavam bastante dilatadas. Então ele chegou ao aeroporto e foi direto à enfermaria. Ele permaneceu lá por 45 minutos, quando de repente entrou um homem fardado que trabalhava numa construção que estava sendo feita ali no aeroporto. E ao ver o homem, ele ficou muito agitado, ele começou a gritar, dizendo que não queria morrer ali, que precisava sair dali. Então ele deixou tudo para trás, deixou suas malas, deixou seus documentos e saiu correndo, desesperado, de dentro do aeroporto. Ele correu pelo estacionamento e foi em direção a uma mata. Quando ele pulou uma cerca e entrou ali no meio da mata e desde então ele nunca mais foi visto. Existem algumas teorias que podem explicar o comportamento do Lars Mittank, mas na verdade é que ele de fato nunca mais foi visto, sua família não teve mais notícias sobre ele. Que bom que você chegou até aqui. Se você gosta da forma como a gente conta essas histórias, então deixa um like, se inscreve no canal, divulga esse canal e até a próxima.